Depois eu ponho. Depois eu vou no Pai Nosso. Bom, vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, apresentamos a Kadosh Baruch Hu, esse estudo. O Senhor venha, Kadosh Baruch Hu, em nome de Yeshua, capacitar com a Ruach HaKodesh, que a Ruach HaKodesh possa conduzir esse estudo. Fala com o teu povo aquilo que todos necessitam ouvir. Seja feita a tua vontade, Kadosh Baruch Hu. Bishim Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shalom. O parashá da semana é Shoftim, né, que significa juiz. Está lá em Devarim 16, verso 16. E eu vou falar alguns tópicos da parashá que eu quero focar, eu quero dar um estudo sobre o Pai Nosso. Como nós estamos na semana de arrependimento, o arrependimento, eu creio que nós já poderíamos ter uma noção de quando nós entramos num tribunal judicial, seja ele trabalhista ou o que for, nós não entramos de qualquer jeito perante o juiz que está ali, né? Nós entramos ali, não pode entrar de bermuda, de camisa regata, você tem que entrar de calça. Então, se na lei humana tem regras que nós deveríamos seguir, imagina a lei celestial, né? E se você for numa audiência, o seu advogado vai te orientar para você falar o devido, a palavra certa, o momento certo, quando o juiz te perguntar. Não é assim que funciona? Eu passei muitos processos assim, trabalhistas, nunca fui desonesto. Eu coloquei uma empresa uma vez na justiça porque ele já tinha me pagado o cálculo, já tinha me pagado, e ele ficou com medo de acertar por fora e eu colocar na justiça. Então ele falou, coloca na justiça, chega lá eu te pago. Depois eu voltei para essa empresa, então não tive muita experiência com questão com tribunal. Não sei se os irmãos teve mais experiência comigo. Mas você tem uma certa respeito perante aquele juiz. Então, Yeshua é nosso advogado, ele que nos orienta. A prova diz que os discípulos não perguntaram, os discípulos nunca pediu para Yeshua ensinar a andar sobre as águas ou expulsar demônios. Eles pediu, mestre, nos ensina a rezar, a orar, porque a oração é um canal de intimidade, primeiramente, e é onde você vai aprender e onde você vai saber falar. E tem uma hierarquia para se falar. Eu costumo falar, mas o Eterno, como que o Eterno nos vê? Isso eu falo sempre. Como que ele vê eu e você? Ele vê através de Yeshua. Ele não vê diretamente. E se ele vê nós diretamente, ele vai fulminar nós. Ele vai matar. Nós somos pecaminosos. Claro, mas aí você vai falar, então tá bom, então quer dizer que nós não temos contato com o Eterno? Temos contato com o Eterno. Mas para ter contato com o Eterno, nós temos que nascer de novo. E como que é nascer de novo? Porque como que o Yeshua falou assim, aquele que me vê, vê o Pai. Porque todas as obras que eu faço, eu vi o Pai fazendo. Então, como tem é o Eterno, Yeshua e somos nós. Então, nós vê o Eterno através de Yeshua. E o Eterno vê nós através do Mashiach. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um e vocês será ligado em nós. No qual? No propósito. Então tem uma hierarquia. Eu não posso chegar já diante do juiz e já ir direto com ele. Tem que falar com o advogado vai falar com ele e eu vou me apresentar perante ele. Assim funciona, não é? Aí lá, se o juiz te perguntar, você vai falar. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós vamos entender que realmente você vai poder chamar ele de pai. É uma intimidade. Chamar de pai é muita intimidade. Então, não estou falando que ele não vai te ouvir, não longe disso. O Eterno, tanto o Eterno como Yeshua, ele só vai chamar quem ele conhece. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Está lá. Por que ele não fala o nome do rico? Ele só fala o nome do Lázaro. Porque tanto o Eterno como o Mashiach só vai falar com quem ele conhece. Ele fala Lázaro e o rico.
Pô, mas por que não falou o nome do rico? Falou que era um cara rico, um homem rico. Mas não falou o nome dele, porque não tinha intimidade, não conhecia. Então, quando ele conhece, ele vai te chamar pelo nome. Então, você acha que o coração quebrantado eterno não pode me ouvir? Ele vai te ouvir. Mas tem uma área que tem que ser respeitada, né? Então, primeiro nós pedimos para a Arua nos dar conhecimento, palavras certas, para que Yeshua possa nos levar até ele. E automaticamente, quando nós nascer de novo, nós vamos ter acesso direto ao Pai, né? Então, essa paraxá, ela vai começar com o estabelecimento de juízes oficiais na cidade. Eles separaram a cidade, cada um com seu pedaço, quando tomar a terra prometida, e eles vão dar ali, colocar juízes e policiais. Só que no capítulo 16, 18 ou 20, vai falar que para esses juízes, tzadik, né, esses juízes, esses oficiais, os escribas, eles não podem fazer distinção de pessoas. E eles não podem tomar suborno. Eles não podem ser subornados. Porque o que acontece? Está escrito na paraxá que o suborno ele cega os bons costumes e cega os sábios. Então, o que acontece? Eu sei que às vezes as pessoas vão te abençoar, mas você vai ver ele como uma bênção, mas no fim aquela pessoa está te abençoando como suborno. Você sem saber, isso estou falando por experiência do que eu passei. Sem saber, a pessoa está te abençoando, mas na verdade ela está te comprando. Ela está te subornando, ela tá te abençoando, mas deixando você com uma dívida para ela. Um exemplo, eu estou te abençoando aqui, irmão, mas eu te dei aqui um aluguel da sua casa. Eu paguei o aluguel da sua casa, um exemplo. Eu te dei o calção do aluguel da sua casa. Eu te dei cesta básica. Só que na verdade ela não está te abençoando, ela está te comprando, porque o dia que ela te precisar, ou ela vai jogar na sua cara que te ajudou, ou ela vai falar assim, peraí, você está me devendo uma tzedakah, vamos dizer, eu te ajudei, você tem a obrigação de me ajudar. E as coisas não é assim. Então, a Torá já vai falar que o suborno ele vai cegar os sábios. Pode ser o sábio que for, mas querendo ou não, todos nós, irmãos, você ganha um presente, nós vamos ficar felizes com aquele presente. E automaticamente, não é porque nós estamos sendo subornados, é porque nós vamos ter a gratidão de recompensar aquela pessoa que te deu um presente. Se a pessoa te dá um presente, porque uma hora ou outra eu vou retribuir esse presente. E a pessoa justa, ela vai funcionar assim. Só que tem pessoas que aproveitam. Ela vai te abençoar te subornando, para lá na frente ela te jogar na cara e te comprar. Porque assim, a pessoa te dá uma meia e te acha que te deu um guarda-roupa. Aí acha que vai querer, pô, você tem a obrigação porque eu te dei uma meia. Mas ela acha que te deu um terno, te deu um guarda-roupa completo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Claro, não estou falando que as pessoas que estão te dando esse presente, tem pessoas que dão de coração. E nós conseguimos identificar quando a pessoa está na maldade e quando a pessoa não está na maldade. Né? E você consegue identificar isso. Mas, em questão de juízo, de julgamento, os policiais na época e os juízes, que era estabelecido, eles tinham que tomar cuidado para não cair nesse suborno, né? Só que esses policiais eram policiais que tanto era constituído nas cidades, nos portões das cidades, também como era constituído no templo, que eram pessoas justas e pessoas que cumpriam a Torá, tinham que ter conhecimento da Torá. Lembra quando foram prender Yeshua no jardim? Todo mundo fala, isso aí sempre falaram, toda a vida que era soldado romano. Mas foi soldado romano não, aquele ali era soldados que eram do templo, eles trabalhavam no templo. Malcolm, que ele era servo, está escrito lá, Marcos, servo do sumo sacerdote. O que é servo? Servo ele seria o sucessor de Caifás. Na época, no tempo de Yeshua, Anás era o sogro dele. Caifás, que não era nem da tribo de Levi, era genro de Anás, ele colocou lá, já estava tudo errado, o sacerdócio. E Malcolm, ele era o discípulo, vamos dizer assim, do sumo sacerdote.
Você vê que quando Pedro corta a orelha, ali era um oficial. Mas todo mundo falaram para mim que sempre foi soldado romano. Mas olha só que Yeshua fala para eles: vocês vêm com um porrete e espada para me prender, mas eu tive no templo e na sinagoga ensinando. Por que vocês não me prenderam lá? Porque eles eram policiais do templo. Eles faziam esse papel de manter a ordem no templo sagrado. Então, a Paraxá vai falar sobre esses policiais, esses soldados. Também na Paraxá, em 16, 21, 22, vai falar de plantar árvores e erguer colunas de idólatras perto do altar de Hashem, que seria a árvore de Ashirá, ou que é conhecido como ave de Natal. Aí que vem a árvore de Natal. Jeremias vai falar, 32 se não me engano, tem que olhar, Jeremias vai falar que eles colocavam brilhos na árvore, no altar, para essa Ashirá, que era a da fértil. Ela trazia para as pessoas, para as mulheres que não tinham filhos, ela trazia possibilidade de ter filhos, ela trazia prosperidade e paz. E essa árvore ela é feita de pinheiro. Já viu que a árvore de Natal sempre usava aquele pinho que era pendurado? Então, essa árvore de pinheiro. Então, por isso que na Sukká, quando for fazer a Sukká, que está chegando pós o Kippur, 6 dias, nós temos que construir uma Sukká, que nem eu fiz lá em casa. Não pode ser de madeira de pinho. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então vai falar sobre essa árvore que era dessa deusa, que era levantado o poste. Ainda está escrito assim, ó: não levantará esses postes perto do meu altar. Aí você vê muitos lugares por aí que eles colocam a árvore de Natal no altar. E a Torá proíbe isso. Não só a Torá, como Jeremias repreende sobre isso. Aí, no capítulo 17, vai falar que o Eterno abominação ao Eterno, sacrifício com defeito. A proibição de oferecer animal defeituoso. Você vai levar a oferta para o Eterno, ela não pode ser com defeito, animal sem defeito, porque isso é abominável aos olhos do Eterno. Isso traz pena de morte para quem tem o que nós temos que entender, nós temos que pesquisar o que é abominável aos olhos do Eterno. Nós temos que entender o que é abominável. Só você pesquisar eu não digo muito do ChatGPT, porque ele traz coisas, às vezes vai trazer coisas ali que faz sentido, mas às vezes vai trazer coisas distorcidas. Nós temos que entender qual é a marca da besta. Quem sabe a marca da besta? Que está lá em Apocalipse. O apóstolo Paulo fala: quem tem conhecimento, calcule a marca da besta, que é 666, certo? Só que esse 66 é o 6, nós sabemos que é o 6, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, que representa o homem que foi criado no 6º dia. Só que no hebraico, o Vav, ele tem um som e dá para escrever ele como W. No hebraico você consegue escrever Vav, que é o 6, mas também você consegue escrever o W. E o W, os entendedores entenderão. O W, www. Então, a internet possa ser uma marca da besta. Porque ela foi criada por quem? Por um homem. Certo? A internet possa ser, ela é tanto bênção como maldição. A televisão que está ligada na sua casa, quando você ali está assistindo, você gostaria de entrar na sua casa e ver ali 2 casais tendo relação no seu sofá? Ninguém gostaria. Mas quando você coloca na sua TV, está assistindo um filme e passa aquela cena automaticamente, sem você pular, ou está deixando algum seu filho assistir, você colocou para dentro da sua casa aquela cena. Às vezes você vai falar que na Assembleia geralmente proibia ter TV, né? Mas naquela época que proibia TV, como que eram os clientes na época? Era diferente.
tinha respeito, tinha oração, tinha temor ao Eterno. Querendo ou não, ele estava aqui certo. Não está errado, está certo. Então, tanto o celular como a nossa TV, aquilo que nós olhamos vai trazer para a nossa vida. Então, principalmente quem tem criança pequena, né? Criança grande não tem mais o que fazer, só o Eterno para. Mas nós temos a consciência de saber que aquilo que nós vemos. Então, eu não estou falando que, não estou afirmando, eu estou falando que no hebraico o Vav tem um som de W, né? Então, possa ser que seja uma marca da besta inventada, porque a internet, ela hoje você vê aí que o Hamas faz tanto cena lá com a internet que coloca Israel como culpado. Mas quem sabe realmente sabe que Israel não fez nada daquilo, mas a internet é uma ferramenta maligna. Você pode usar ela bem, para tanto fazer uma live e abençoar, fazer um vídeo e abençoar, como você pode também trazer destruição. Então, nós temos esse conceito dessa abominação de ofertas abomináveis. E também vai dizer que não pode adorar outros deuses, seguindo as estrelas, seguindo a lua e qualquer tipo de masal. Esse negócio de mapa cabalista, não sei como que fala, nem quero aprender também. Eu vi esses dias na internet, não sei se vocês viram, um rabino ortodoxo falando que ler a mão, você pode ler a mão, mas na visão judaica é permitido. Oxi. Não, um rabino falou, ele falou, você vai ler a mão aqui, ó, na mão tem lá, você pode ler a mão aqui, mas na visão judaica. Que visão judaica? Se a Parashá dessa semana fala que você não pode seguir as estrelas, você não pode seguir Eloquim, isso você vai morrer, como que pode uma pessoa falar isso? Então tem que tomar muito cuidado com a fonte que você assiste na internet, tomar muito cuidado com o que você vê, porque, irmãos, isso para mim é idolatria, e a Torá proíbe isso. A Torá proíbe, se a Torá proíbe você consultar as estrelas, como que você vai fazer um mapa cabalístico? Ah, mas não tem mais nem menos, está proibido. Não existe isso, está proibido. Isso é pecado. Então, a Parashá vai continuar e vai falar que vai ter o Tribunal Superior, que seria ali o Sinédrio, que seria estabelecido em um lugar, né? O povo deve obedecer o Sanedrim, a cúpula de 70 rabinos, né? Que não era para ouvir tudo que eles falassem e nem se desviar para a esquerda nem para a direita. Nessa Parashá também vai falar do rei. O Eterno já conhece, por isso que o Eterno sonda o coração. O Eterno sabe que o povo ia querer um rei. Porque o povo até então tinha o Eterno como dependente. Ficou até o último juiz, né, até Samuel. Depois eles falaram, não, agora nós queremos um rei. E o Eterno ali coloca ali algumas leis para o rei. Uma delas era o rei tinha que ser escolhido pelo Eterno, não poderia ser escolhido pelo homem, o Eterno que deveria escolher. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem sabe? Saul. Não. Foi Davi? Saul não foi ungido a rei. Ele foi comandante, né? Comandante, príncipe. Uhum. Ele ia ser, mas falhou em todos. Todos os testes falhou. Sim. Então, quem falar que ele foi ungido, o primeiro rei de Israel foi Saul, nunca leu a Bíblia. Brincadeira, não é falando de vocês, tá? Não, porque, né, pra ficar... Mas isso é coisa de detalhes, sabe, irmãos? Isso aí é detalhes que às vezes eu jurava que era. Então, quando eu vi, eu falei, epa, peraí. Essa informação... É porque o título lá, realmente, o título tá lá, Rei de Israel, né? Mas eu tô te falando isso porque, assim, eu já até falei já sobre isso, sobre a questão dele não ser rei, né? Mas os rabinos falam que o primeiro o próprio rabino falou isso, entende? Que Saul foi o primeiro, entende? O primeiro rei de Saul, entende? Assim, Tá bom, mas o rabino ele pode falar que muitos falam que Yeshua não é o Mashiach.
Então, estou dizendo, então, os rabinos se contradizem Sim. também. Porque realmente ele foi escolhido, o povo quis, né? Até o Eterno fala assim para Samuel, fala assim, ó, eles não rejeitaram vocês, Samuel. Eles rejeitaram a mim, né? Então, assim, o Eterno queria rei, o Eterno queria colocar, se fosse para colocar um rei, ele já falava aqui, já na hora, vou separar. Sim. Mas ele sabia que o povo ia se inclinar por causa das outras nações. O mal de um judeu, que ele vê as outras nações fazendo e quer fazer. Por que eles quiseram as outras nações? Está escrito. Por que eles quiseram o rei? Porque as outras nações tinham. Por que eles lêem as mãos? Porque as outras nações lêem. Por que eles olham as estrelas? Porque as outras nações lêem. E o povo judeu, ele se inclina muito fácil para copiar, para sair daquilo que o Eterno determinou, daquilo que o Eterno escreveu. Isso é o que a gente viu também no espírito da própria igreja. A igreja, ela vai cada vez mais copiando o mundo também, né? Quando fala de igreja, né? Ela observa e vai fazendo igual. Vai fazendo, por isso. Então, tipo assim, por isso que eu falo, tudo que eu falo aqui, vocês não acreditam. Pesquisa, chega em casa, eu vou ver se o Betsael falou mesmo a verdade. Se ver alguma coisa, vocês podem me chamar, irmão. Eu sou muito humilde de parar e falar assim, não, realmente eu errei aqui, não faz sentido. Nós vamos discutir um pouquinho, que eu não vou dar o braço torcido de cara, mas... Mas o que está escrito, nós não podemos mudar o que está escrito. Está escrito, eu vou fazer o quê? Está lá, está ungido como príncipe do exército do Senhor. Príncipe, né, rei? Comandante, né? Como o Bento falou, comandante. Então, uma das requisitos, o Eterno tinha que escolher o rei. Eles não podiam ter também muitos cavalos, esposas e acumular prata e ouro. E também todo rei tinha que escrever um Sefer Torá. Ele tinha que escrever o Sefer Torá e estudar o Sefer Torá todos os dias. Todos os dias, um rei de Israel tinha que escrever um Sefer Torá, que é muito tempo, que dura, e tinha que estudar, porque para eles não se desviar. Para a base deles ser a Torá. Entendeu? Eles tinham que ter isso em mente. Então, continuando, no capítulo 18 vai falar que o sacerdote e os levitas, eles não tinham parte da herança. O seu sustento vinha do povo e do altar. Para o povo ser abençoado, tinha que receber a bênção de quem não trabalhava. Olha só, a tribo de Levi, que era o sacerdote, eles era escolhido sobre isso, né? Eles foram separados, a tribo de Levi. Só que os Coani não trabalhavam e não tinham herança, eles não receberam a herança do Eterno, não receberam a terra. Só que para as outras tribos ter bênção, tinha que depender deles. Eu vou chegar aqui, eu vou falar sobre Ana, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, tinha que receber deles. Então, o que a Paraxá fala? Fala que eles se alimentavam do altar, do que chegava de oferta, que era dividido com eles, e do povo que abençoava eles. Nessa Paraxá vai falar 2 vezes sobre feitiçaria. No 17 e no 18, 9 e 14 vai falar que é proibição de magia, feitiçaria, necromante, adivinhação e as práticas pagãs. Isso é abominável, o Eterno odeia isso. É o que está escrito. No capítulo 18 também vai falar do verdadeiro profeta. Que está escrito assim, ó. Seja sincero como Adonai e disse. Vai falar também sobre isso. Só que antes disso eu vou falar sobre isso aqui, ó. No capítulo 13 vai falar assim, ó. Está escrito. Seja sincero com Adonai, seu Deus. Em hebraico, essa palavra, pegando no hebraico, ela vai ter a palavra, ela vai significar tamim, que significa íntegro, inocente ou perfeito. Taim vem da raiz da palavra tam em hebraico, que é completo, inteiro, perfeito, inteiro, sem defeito e pleno. Esse paralelo vai ter em várias passagens bíblicas, como Êxodo 12:5, que fala: o cordeiro será tamim, sem defeito e perfeito. Levítico 22:21 fala: o sacrifício deve ser tamim, sem defeito, sem mácula.
Ou seja, tanto Devarim, Devarim 18:13 vai dizer Tamim Kiner in Adonai Elohecha, perfeito, inteiro, completo será com o Senhor teu Deus. Não é apenas uma palavra sincera, mas também no literal, na tradução mais eloquente, é íntegro ou moralmente, mas uma plenitude de vida inteira sem falta diante do Eterno. O que o Eterno fala aqui? Ele fala, vocês vão ser para mim uma pessoa íntegra, integridade com plenitude. É muito mais, irmãos. Você vai ver isso, a integridade, poucos falam, eu amo o Eterno, eu estou junto com você, mas no fim não é íntegro, não é verdadeiro, né? Andar com essa palavra, falando assim, eu tenho integridade eterna, eu estou junto com você, eu vou lá te ajudar, eu vou fazer isso, isso e isso, mas infelizmente o Eterno fala, vocês têm que ser comigo, correto, ser íntegro, pleno, sem dividir o seu coração. A integridade é ser completo e verdadeiro, andar em tudo que fazemos com plenitude, com interesse verdadeiro. A palavra está ligada com pureza, mas a ausência dela é a metade, sem compromisso, sem integridade. Por isso, tudo que fizemos deve ser com todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso será íntegro diante o Eterno. Lembra lá em Jó, quando o adversário chega perante o Eterno, o que o Eterno fala para Satã? Ele fala assim, ó, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro. Ó, muitos homens nas escrituras, homem íntegro. Quando nós somos íntegros com o Eterno, com as coisas do Eterno, nós vamos ser reconhecidos no céu. O que é integridade? É você cumprir a sua palavra que você deu. O que é integridade? É você, estou junto, mas eu estou lá porque o Eterno falou, quando vocês virem perante mim, para me adorar, para me servir, para me trazer oferta, não traga oferta sem mãe, seja íntegro. Muitos foram marcados com integridade. Jó, Abraão, Daniel, Yeshua, nem comentários, todos eles caminharam com caráter diante do Eterno. Quem também nós aprendemos a ser íntegro, sem divisão no coração, completamente fiéis ao Eterno. Que o Senhor, em nome de Yeshua, nos ajude, irmãos, a andar com integridade a Ele. Integridade, não estou falando aqui de riqueza não, irmãos, mas de verdade. Você ser sincero com o Eterno. Porque quando você é íntegro com o Eterno, o que acontece? Você vai ser reconhecido no céu, como o Eterno falou lá a Satã. Tem visto meu servo Jó? É íntegro. E detalhe, Jó, ele só foi conhecer o Eterno quando? Lá pro capítulo 42, que ele fala assim, agora eu sei quem é o Senhor. Antigamente eu conhecia por ouvir. Shema Israel, ouve. Então Jó, ele só foi conhecer o Eterno lá na frente, ele não conhecia o Eterno, ele não tinha intimidade com o Eterno. Por que ele conhecia? Porque um dos amigos dele era descendência de Abraão. Então, olha só, Jó acordava de madrugada para fazer oferta para os seus filhos porque ele conhecia o Eterno? Ele só ouviu falar do Eterno. Uma pessoa que só ouviu falar do Eterno, fazia tudo aquilo, ele chegou no nível de ser ali uma pessoa íntegra ao Eterno, de ser reconhecido no céu. A Parashá continua falando, e Moshe fala assim, e depois Moshe revela que o Eterno levantará um profeta semelhante a ele, e quem não ouvir as palavras que o Eterno colocar na boca desse profeta, prestará conta, e essa palavra nós sabemos de quem que ele está falando. Tinha que ele está falando aqui? Moshe, quem sabe? Ele fala, vai vir um profeta maior do que eu. Yeshua. Olha só que interessante isso aqui, ó.
Yeshua e o profeta que Moshe falou. À luz dessa passagem das Escrituras, aqui temos 30 maneiras plenas quais Yeshua Minesterest Ben Yosef realmente ser semelhante a Moisés, a Moshe. Primeiro, assim como houve 400 anos em silêncio antes de Adonai enviar Moshe para libertar Israel da escravidão ao faraó, também houve 400 anos de silêncio antes de Adonai enviar seu profeta Yohanan, ou enviar seu filho, né? Que seria o profeta que está falando. Primeiro veio Yohanan, depois veio Yeshua. Então, 400 anos ficaram sem Yeshua para libertar Israel da escravidão mental e espiritual, levando ele à morte. Então, lembra que de Malaquias a Mateus ficou 400 anos sem o Eterno levantar um profeta. Porém, o Eterno nunca deixou o povo nesses 400 anos. Ele não levantou um profeta para profetizar sobre a nação. Mas o Eterno abandonou o povo nesses 400 anos? O que aconteceu nesses 400 anos? Macabeus, que é a festa das luzes. Yeshua cumpriu essa festa das luzes, né? Porém, não tinha profeta, mas o Eterno nunca abandonou o seu povo. O Eterno deu uma vitória ali fantástica para eles. Que nós vamos chegar ali na festa, mais para frente, nós vamos chegar nessa festa. Está chegando. Segundo, tanto Moisés quanto Yeshua foram enviados por Deus. Shemot 31 e João 8, como ele é batizado. Tanto, não vou falar todos os 30 não, tá, irmão? Só um aqui, só para vocês verem uns pontos interessantes. Tanto Moshe quanto Yeshua era judeu. Em Êxodo 2, Mateus 1, Lucas 1 e Hebreus 7. Nota que não é pouca coisa, já que os muçulmanos afirmam que Mohammed é o profeta que Moisés se referiu. Aqui, obviamente, claro que isso é incorreto, já que o Messias deve ser judeu, dentre seus irmãos. Então, quando os muçulmanos falam que os muçulmanos lá, eles creem em Moshe, eles falam de Moshe, né? Eles falam de Moisés. Ambos tiveram pais judeus e fiel. Ambos nasceram sob o domínio de estrangeiro, tanto Moshe, né, e Yeshua. Ambos foram ameaçados pelos reis ímpios. Lembra que falou, as crianças de 2 anos, as crianças que nascem no Egito têm que morrer. E Yeshua, com 2 anos também, teve que morrer. As crianças de 2 anos, o Herodes mandou matar. Tanto Moisés como Yeshua passaram seus primeiros anos no Egito, sendo protegido daquele que buscava ceifar a sua vida. Então tem muitos aqui, tem 30 irmãos, 30. Então, nós entendemos aqui, vou botar aqui para o estudo. Então nós entendemos aqui que Moisés ele profetiza, né? Que viria um profeta que é uma Mashiach maior do que ele. Essa paraxá também vai falar da cidade de refúgio. O que é refúgio em hebraico? Quem sabe? Miklat. Miklat. A Miklat é casa de refúgio, né? Beit, casa, né? Casa de refúgio. Literalmente significa abrigo ou lugar de proteção. Usado, por exemplo, para cidades de refúgio, que está aqui na Torá. 3 cidades adicionais de refúgio. Quando Israel se aprendia. O refúgio para quem matava em intenção. Por exemplo, estou com meu amigo aqui e sem intenção eu derrubei ele sem querer, ele morreu. Aí eu tinha que correr para a cidade de refúgio, né? Então, o que acontece? É Beit Miklat, né? Então, aqui é uma casa de refúgio, né? Não se assuste, irmão, se aparecer pessoas aí que falam que isso é passado até medo. Porque nós não vivemos de testemunho. O que acontece? Existe um nome Senhor da Techuvá, né? Senhor da Techuvá, que significa aquele que domina a Techuvá. O que é domina a Techuvá?
A Torá fala que quem toca em um defunto, ele fica o quê? Se eu tocar num defunto? Impuro. Certo? É defunto, morreu. Quando nós fazemos a imersão no nome de Yeshua, o que representa o batismo? Está morrendo o velho homem e está nascendo novo. Então, para que você vai lembrar do seu passado? Quando eu lembro do que eu fazia lá atrás, eu vou trazendo tumá para a minha vida. Eu estou trazendo que impureza para a minha vida. Então, o meu passado lá atrás, muitos lugares têm mania de contar testemunho. Vou contar um testemunho para edificar o quê, irmão? Às vezes é um testemunho, né? Que nem os irmãos falavam, né? Testemunho. O cara só sofreu a vida toda, cara. Isso aí está enterrado, meu irmão. Negócio interessante que eu aprendi essa semana. O que acontece? Quando vai fazer o mikve, o batismo, nós poderíamos até fazer também antes do Yom Kippur. Muito bom, né? Eu vejo se o Marcinho consegue vir, que ele tem abrir, para a gente conversar com o Rabino também, para fazer o mikve no nome de Yeshua, ou consertar quem foi batizado no nome. Você já acertou? Consertou o seu? Então, a gente consertar. Quem batizou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Aí nós temos que fazer para batizar o nome de Yeshua. Entendeu? Aí nós vemos aqui um rio, uma represa, que aí a gente combina direitinho para todo mundo ir para fazer. Aí quem já tem faz a purificação e quem não tem faz a retificação, né? Para quê? Para fazer da maneira certa. Então, quando nós falamos do nosso passado, quem nós éramos, nós estamos trazendo a impureza que está morta. Está morto, está lá enterrado. Para que eu quero saber? Então, tomar muito cuidado. Eu era isso, eu fazia aquilo, isso, aquilo. Eu tinha esse costume. Depois eu achava que estava edificando alguém, mas a pessoa olhava assim e falava, quero nem só amizade, irmão, você fazer tudo isso aí mesmo, você é doido. Porque, irmãos, é simples de entender. Um exemplo, eu costumo falar, isso aqui é minha visão, Betzalel, meu entendimento sobre isso. O pecado, eu costumo falar, eu pergunto, qual é o seu pecado? Como nós vencemos o pecado? Nós sabemos que nós vencemos quando nós temos a oportunidade de fazer e não fazemos mais. Nós venceu. Só que eu costumo falar que o nosso pecado está dormindo. Está dentro de nós ainda. Nós está dormindo, nós temos que fazer o quê? Cantar música de niná, tem a music, como que é? Do Márcio lá, o canal dele. Morá Music, né? Acho que é Morá Music, não sei. Tem um canal do nosso irmão Eliazé que tem a música de niná lá para a criança dormir. Então nós temos que fazer isso com o nosso pecado. Irmão, deixa ele dormir, não acorda ele não. Não acorda ele, deixa dormir. Até você realmente falar assim, estou liberto disso aí, não tem mais. Porque todos nós temos alguma coisa que nós temos que tomar muito cuidado para não, né, seja ira, seja o que for. Então, não traz tumá, não traz impureza para dentro da sua vida. Você está trazendo impureza. Então, nessa paraxá também, no capítulo 19, vai falar sobre as testemunhas. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Lembra que Yeshua teve 2 testemunhas falsas? Né? Já falei, a nossa vida sempre vai ter 2 testemunhas. Até na comida coxa. Né? Barbatana e escama. Umira tem casco fendido. Então sempre vai ter 2 testemunhas. Né? Tem 2 testemunhas na entrada do Jardim do Éden. Sempre vai ter 2 testemunhas em Apocalipse. Sempre é 2 testemunhas. Céu e terra também, né? Oi? Céu e terra. Céu e terra também 2 testemunhas. Isso mesmo. Então sempre vamos ter 2 testemunhas. Né? Por isso que Yeshua mandou sempre de 2 em 2. 2 testemunhas. Né? Então, ali vai ter também as regras das falsas testemunhas. Né? Vai falar também aqui sobre as leis de guerra. O que é as leis de guerra? A lei de guerra, quando eles entravam, quando eles tomavam uma cidade, eles deveriam matar todo mundo, só que a árvore frutífera eles não deveriam arrancar fora. A árvore ficava intacta. Se fosse uma árvore seca, tudo bem, né?
ela não tinha que arrancar fora. Também vai falar sobre a lei de guerra, que o sacerdote, ele abençoava o povo para que o coração do povo não temesse. Você não poderia se apresentar de coração quebrantado, né? O Eterno, ele sempre vai estar conosco nas nossas batalhas. Então, o Coani, o sumo sacerdote, ele abençoava e encorajava o povo antes de ir para a guerra. Quem que não podia ir para a guerra? Eram pessoas que construíam uma casa, a casa está nova, vai estourar uma guerra, eu tenho que desfrutar da minha casa, eu não poderia ir para a guerra. Quem plantou uma vinha, eu plantei uma vinha aqui, mas ainda não bebi do vinho. Ele não poderia ir para a guerra, tinha que ficar. Quando que ele ia para a guerra? Só quando ele tomasse do fruto da vinha que ele plantou. Olha como que Israel é. Porque se ele morresse na guerra, vinha outro e ia desfrutar daquilo que ele plantou. Quem casava tinha que ficar 1 ano. 1 ano, para quê? Para poder fazer filho, que é o primeiro. Qual o primeiro mandamento do Eterno? Quem sabe? Primeira ordenança dele. Se multiplicar, né? Se multiplicação. Crescer e multiplicar. Então quem casava tinha que ficar 1 ano em casa para tomar sua mulher como esposa. Já expliquei, o casamento ele só é concluído quando tem o ato sexual. Aí agora vocês vão lembrar de uma passagem bíblica. Lembra que Davi fala para Urias fazer o quê? Fique em casa. Porque ele era recém-casado. Fique em casa. Porque ele não tinha ainda tomado Betseba como mulher. Entendeu? Não tinha tomado Betseba como mulher. Porque se você ver depois quando Natan fala para ele a história, Natan contou uma história, né? Havia um viajante, tal. E o homem muito rico pegou a única ovelha do vizinho que tinha ela como filha. Ele tinha ela como filha. Só que aí Davi faz aquilo lá e... Por isso Davi embebeda ele, falou, não, fica aí, vai pra guerra pra quê? Fica aí, não precisa ir pra guerra não, ficar com a mulher. Agora você vai entender mais ou menos o que Davi estava tentando utilizar ali para tentar enganar ele, né? Os medrosos de coração, eles também, eles não, tipo assim, o sacerdote, quem tá com medo, levanta a mão. A pessoa tinha que ser sincera com ela tinha que levantar a mão e ir embora. Por quê? Porque o medo contamina, irmãos. O medo vai contaminar. Irmãos, se quando nós levantarmos, e vamos levantar muitos projetos, o que a Paraxá está ensinando que nós temos que ser sinceros com o Eterno. Ser íntegro com o Eterno. Ou nós somos íntegros com o Eterno, é sim, sim, ou não, não. Passou disso é o quê? Demônio. Se você deu sua palavra e não cumpriu, passou disso é demônio. É isso que Yeshua fala, né? Então, o que acontece? E nós não podemos ter medo. Betsalel, eu estou com medo disso aqui. Você está com medo? Então, fica para você. Não fala para o seu irmão, eu estou com medo disso, dar errado. Você falou isso aí. Por tudo que é mais sagrado nos céus e na terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Nunca fala isso, não vai dar certo. Nunca coloca medo, porque o medo ele vai contaminar. Então, Israel, para ir para a guerra, o que eles faziam? Eles tiravam aquelas pessoas que estavam com medo. Por quê? Porque ia contaminar e influenciar. Agora vamos ver 2 exemplos nas escrituras que, principalmente quando é líder, quando fala. Mateus, deixa eu ver esse aqui qual que é. Quem foi que falou assim? Olha só que interessante. Quem foi que falou assim? Maria, irmã de Lázaro, vai aparecer 3 vezes nas escrituras. Primeiro ela vai aparecer aos pés de Yeshua.
Lembra que Marta fala, minha irmã não ajuda a servir e não sei o que, ela só tá aí. Aí Yeshua fala, ela tá fazendo a melhor coisa, ela tá nos meus pés aprendendo. Essa é a primeira vez que aparece Maria, a irmã de Lázaro. Quantas Marias existiam nas escrituras na época de Yeshua? Que é mostrado? 3. Quatro mais ou menos. 4. Um monte. Era Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Maria, irmã de Lázaro. Maria, mãe de Yeshua. E Maria, irmã irmã da mãe de Yeshua, que aparece lá depois. Vai aparecer bem lá na frente. Então, a primeira vez que ela aparece, ela está aprendendo. A segunda vez que ela aparece nas escrituras foi quando Yeshua está chegando para ressuscitar Lázaro. Ela corre e pula nos pés dele e fala, se o Senhor estivesse aqui, ela vai atrás de quem pode solucionar o problema dele, que é o Mashiach, fato. E a terceira vez que ela aparece é aquela vez que ela traz o nardo, que é que valia 300 denários, e ela oferta aos pés de Yeshua. Primeiro ela aprendeu, depois ela foi pedir auxílio para ele, que ele é o único que poderia ajudar ela, e depois ela foi grata. A nossa vida tem que ter esses três níveis: aprender, praticar aquilo que ela aprendeu e ser grato. Isso vai trazer, então isso vai ser tão grande que Yeshua vai falar assim, o que ela fez vai ser lembrado por todo o mundo onde for pregado esse evangelho. Só que teve, quem foi que falou assim, poderia vender e dar aos pobres? Judas. Isso, todo mundo crucifica Judas, né? Isso aí, né? Mas vamos lá. Mateus, realmente, em Lucas, se não me engano, o Marcos vai falar. Mateus 26, 8 e 9 fala assim, ó. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Você vê que não foi só Judas. Mas por que o Judas foi o destaque? Porque ele que cuidava da bolsa e ele foi o primeiro a falar. O que ele fez com os outros discípulos? Influenciou os discípulos. Influenciou. Então, esse é o primeiro. Quem foi que falou lá no Seudat Mashiach, que seria lá na ceia, né? Na ceia do Senhor. Tá. Quem foi que falou que eu estou contigo até a morte? Se for para morrer, eu morro contigo. Não vou te negar. Pedro. Será que foi só Pedro mesmo? Mateus 26, 33, 35. Pedro respondeu, mesmo que todos se escandalizem por sua causa, eu jamais me escandalizei. Yeshua lhe disse, digo-lhe a verdade, nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu, mesmo que eu tenha que morrer, com o Senhor não o negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Então, o que acontece? A influência do medo, qualquer influência, pode ser medo ou pode ser emocionado. Por isso que nós temos que tomar cuidado de não ser emocionado. Porque quando nós somos emocionados, nós vamos o quê? Nós vamos, às vezes, falar coisas que pode trazer maldição. E você falou, né? Tem que aprender isso. Toda vez que nós falamos alguma coisa, nós criamos mundos sobre essa palavra, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque você viu aí o texto que eu falei. O texto realmente foi Judas que fala porque ele cuidava da bolsa, ele queria, mas todos foram no embalo. Acho que eu tenho uma tradução que fala alguns falaram, né? Não foi todos, alguns. Mas nesse aqui de Pedro, todos os discípulos falaram. E todos abandonaram. Acho que menos um que ficou do lado dele, que foi João. João não saiu do lado dele. João ficou até o final. O interessante é que você vai ler lá que quando
João ele era primo de Yeshua. João e Tiago, eles eram primo de Yeshua mesmo, primo de sangue, primo. Só que quando Yeshua entra na casa de Caifás, você vai ver que João tem acesso. Você vai ver que tá escrito assim, ó, tem um discípulo e Pedro estava junto. Só que João entra e Pedro fica onde? Fica na fogueira, no pátio. É onde ele nega lá mais uma vez. Certo? Que a mulher, a prima, acho que parente de Malco, fala, eu lembrei você que cortou a orelha dele. Aí ele, não, ele negou de novo, a última vez que ele nega. Então, João, ele era influente, porque o pai dele era comerciante, né? O pai dele tinha comércio de peixe. Tanto ele como Bar Jonas, que é o pai de Pedro e André, né? Eles eram sócios, né? Yeshua só chamou familiares ali, ó, todo mundo próximo ali, você vai ver. O único que não era de Cafarnaum, quem é? Quem sabe? Se Judas. O único que negou não era de lá. Tem um texto em Mateus 26, se não me engano, que vai falar assim, que um escriba fala para ele, deixa eu te seguir, deixa que eu vou contigo. Ele pede para seguir, né? E para você cuidar de bolsa, de dinheiro, você tinha que ser escriba, você tinha que ter um conhecimento. Judas era o mais inteligente. A intenção de Judas não era matar Yeshua. Sim. A intenção de Judas era fazer uma revolução. Ah, vai prender ele agora, todo mundo vai esfaquear, vai ser... Porque, o que Yeshua fala? Ele não mandou comprar espada? Troca suas bolsas pela espada? E depois ele corrige Pedro? Ah, peraí, se mandou comprar espada, para que seria? Claro que era para ensinar Pedro ali individual. Mas Judas vendo aquilo, ele falou, chegou a hora. Se ele não quiser, eu vou forçar ele a se rebelar, como Machia bem Davi, né? Ele é muito inteligente, estratégico, muito estratégico, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele, tipo assim, ó, tem um texto também, que quando Yeshua entra no barco e fala assim, cadê os cestos de pão? Aí todo mundo fala, esqueci, o texto não fala quem é, mas o texto fala assim, mas um deles estava com pão. Provavelmente pode ter sido Judas, né? Ele que gostava de afanar, né? Brincadeiras às partes. Irmãos, esse é o resumo da Paraxá. Eu não vou me esticar muito, eu ia falar do Pai Nosso, mas eu vou deixar mais pra frente, tá? Só que eu vou falar aqui da oração de Ana, tá bom? Vou falar porque, lembra que eu falei, é muito importante a oração nesse momento. Essa oração de Ana, ela vai trazer um negócio muito interessante, porque... Ela vai trazer um conceito aqui. Tem aqui as rezas das mulheres, né? Vai falar aqui de Miriam, das patriarcas, mas eu quero falar de Hana. Hana é Ana, né? Hana, mãe de Samuel, o profeta. Estabelece um modelo de reza para todas as gerações seguintes. Tratado de Berahot 31b, Hana foi a primeira pessoa a entender a maneira adequada de rezar diante de Hashem, ou seja, murmurando em pé de 4 cúbitos de pessoas. Seu modo de rezar foi pontificado na lei judaica como um padrão de reza para posteridade ou continuamente futuros Amidar, né, no caso. Lembra que nós paramos para cá, para Amidar, e ficamos sussurrando? Por que nós fazemos essa oração? Porque é o modelo de Ana. Foi assim que Ana orou na frente do templo. Ela ficava... Aí o sacerdote me falou, está embriagado, está falando sozinho ali. Aí ela fala, não, longe de mim, não tô... Né? Só que aí vamos lá. Por meio de sua sabedoria feminina, Hana entendeu como agradar a Hashem e como defender seu caso diante dele, por meio de sua reza. Por meio de sua reza, ela mereceu um filho, que iluminou o mundo com sua sabedoria e boas ações.
Hannah rezou da seguinte maneira. Olha só, presta atenção. Mestre do universo, não criaste nada em vão nas mulheres. Criaste os olhos para ver, os ouvidos para escutar, a boca para falar, as mãos para trabalhar, os pés para caminhar, os pés para caminhar, mas e os meus peitos? Por que o criaste, se não posso amamentar uma criança? Por favor, me dê um filho para eu amamentar. Olha só o que Ana fez. Ela começou com o Eterno. Irmãos, o Eterno sempre vai amar quando você vai rezar. Citando as Escrituras. Você vai ver que ela começa agradando o Eterno, falando de sua criação. Você criaste a mulher. A mulher tem mão para trabalhar, tem olhos para ver, tem boca para falar, tem os ouvidos para ouvir. Mas e os meus seios, que eu não consigo amamentar? Me dê um filho para que eu amamente. Isso é motivo de cura. Irmãos, sejam ser pensantes. Um exemplo, eu estou com rasglachamão, eu estou com um problema no fígado. Claro, primeiro você vai ter que procurar um médico, ver o que é. Se for um negócio que não foi causado por você, aí você pode utilizar essa maneira. Eterno, o meu rim foi feito, o Senhor me fez o rim para te adorar. O meu corpo é templo. Esse é um exemplo, tá? Meu corpo é templo da rua. Só que essa enfermidade está me atrapalhando. O Senhor poderia me trazer a cura? Agora, se foi o negócio que você causou, aí você vai ralar. Um exemplo. Vamos supor que um homem está com AIDS. Aí ele chega na mulher e transmite ali o HIV. Ele pegou na rua e fez na maldade com a mulher. Tá. Aí a mulher está aqui. Isso eu tenho por testemunha, que conheço pessoas que foram curadas assim. Qual dos dois vai ter a possibilidade de ser curado mais rápido pedindo a Hashem? Mulher. Porque ela não procurou aquilo. O Eterno pode ter misericórdia dele e curar ele? Pode. Mas ele vai pastar. Primeiro ele vai colher tudo que ele fez para chegar nesse ponto. Então, nós temos que ser que nem Ana. Nós temos que agradar o Eterno com palavra. Né? Podemos considerar que Hannah foi o nível, ela usou a alma da mulher. O que é a alma da mulher? A elevação que a mulher tem, né? O Talmud Bravar, Talmud de Tratado Bavar Metzia, 59b, ensina que Hashem sente prazer com as nossas vitórias sobre uma questão que ele nos dá. Tipo assim, o Eterno fica feliz quando nós conseguimos, não digo convencer ele, mas surpreender ele. Você vai ver que duas pessoas surpreenderam o nosso mestre. Um foi o soldado, que ele falou, vou lá na sua casa. Ele falou, não, negativo. Vou só com sua palavra, lá já vai ser curado. Ele surpreendeu. E outro foi a mulher cananeia. Por isso, irmãos, presta atenção nisso. Um judeu depende de um gentil. Você vai ver isso na Briteirada Chave. Os judeus dependiam dos gentios. Porque, irmãos, os gentios, querendo ou não, eles têm uma fé sobrenatural. Se você pegar qualquer igreja e falar assim, vamos fazer um negócio aqui, um evento aqui, isso aqui, irmãos, você vê jovens na rua, no farol, você vê jovens indo em casa, você vê jovens vendendo bala, porque eles têm um negócio assim que nós temos que ter essa fé. Então a mulher cananeia surpreendeu Yeshua. Não vou tirar do meu pão para dar para os cachorrinhos. Ela fala, mas os cachorros comem migalha. Aí Yeshua fala, peraí, surpreendeu.
Então, não só com o nosso mestre, mas com a Kadosh Baruch Hu, nós temos que surpreender por meio das nossas palavras. Automaticamente nós vamos nos ajudar e vencer isso, permitindo que o Pai nos dê aquilo que nós necessitamos. Então, nesse período, Hashem, ele está no campo, mas ele está ouvido para que nós possamos surpreender ele com o quê? Com a nossa sinceridade e com as nossas palavras. Por isso que eu falo, não é de qualquer jeito que você vai falar com o Eterno. Você tem as palavras certas para falar com o Eterno. Você não vai chegar lá, meu Deus e meu Pai. Você está num lugar que está no estudo do Pai Nosso. Eu vou segurar esse estudo aí, na hora certa a gente vamos falar. Então, para finalizar aqui, o que nós aprendemos sobre isso? Tem várias mulheres que elas foram muito elevadas em oração. Miriam era profetisa, Sara. Então, e essa oração de Ana, ela é muito linda. Você vê como que ela fez? Ela usou estratégia. Ela agradeceu ao Eterno pela criação do Eterno, que foi o corpo da mulher. E ela foi citando, ela falou assim, mas eu tenho seios, e por que eu não vou amamentar? O Senhor pode me abençoar com um filho para que eu possa amamentar? Então, se você tem um problema na perna, no fígado, e não foi você que causou, ou problema sentimental, problema psicológico, se não foi você que causou isso, conversa com o Eterno. Ele está no campo, ele está por ouvir. Da mesma maneira, um detalhe importante, todo mundo fala, o rei está no campo, o rei está no campo, o rei está no campo, o rei está te ouvindo, está no campo. Mas da mesma maneira que ele está no campo te ouvindo, ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo que você não está sendo sincero com ele. Ele está vendo que você não está cumprindo a palavra que você deu para ele. Ele está vendo tanta coisa, porque ele está no campo, ele está sensível. Ele está próximo para nos abençoar, porque nós vamos chegar no juízo. Eu quero preparar todos para chegar em Yom Kippur, a gente tem uma mudança de mente para quando passar o Kippur nós continuar fazendo a mesma coisa, na mesma caminhada. De sedacar, sabendo orar, sabendo amar o próximo, sabendo honrar a nossa palavra. Porque quando nós falamos uma palavra, tem testemunha do nosso lado. E aquela palavra pode ser bênção, também, senão ela pode virar maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bem? Hazak Baruch, até aqui não vou esticar mais, né? Eu creio que futuramente nós vamos trazer almoço, aí a gente almoça já fica mais forradinho, né? Fazer uma hábita lá direitinho e aos poucos o Eterno vai nos acertando e a gente vamos encaixando as coisas, tá? Sim. Pai, em nome de Yeshua te agradecemos, a Kadosh Baruch Hu, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor aquele que cuida, aquele que está no controle de tudo. Obrigado por esse Shabbat abençoado. Obrigado pelas canções, a Kadosh Baruch Hu, que subiu diante de Ti como um cheiro suave. Nós estamos alegres, coração cheio. O Senhor continua falando conosco, a Kadosh Baruch Hu, nos mínimos detalhes. Abençoa a Kadosh Baruch Hu, o ministério, abençoa o Roshi dessa Kehilá, abençoa o Sef Baruch, abençoa a Kadosh Baruch Hu, nossos irmãos que não podem estar conosco. Abençoa a Kadosh Baruch Hu, todos aqueles que queriam estar aqui e não pode, se eu possa preparar para eles a Kadosh Baruch Hu, momento de estudo para que nós possamos se elevar, aprender uns com os outros, respeitando a hierarquia que o Senhor nos colocou, respeitando uns aos outros com amor. Nos dá, Eterno Kadosh Baruch Hu, discernimento para poder falar contigo, que nós possamos pronunciar as palavras certas, ter uma intimidade contigo, Kadosh Baruch Hu. Não só levar problemas para o Senhor, mas levar também agradecimentos. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqueles que queiram fazer oferta, pode fazer oferta